Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe, que possamos unir os nossos corações a esse Mestre que nos ama tanto. Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos ler um capítulo de um livro maravilhoso, psicografado também por Chico Xavier. Que médium potente, que médium abençoado foi esse mineiro de Pedro Leopoldo, hein? E também ditado por André Luiz. Esse livro é mais um da série da vida no plano espiritual, que começou com Nosso Lar e termina com E a Vida Continua. São livros realmente, como eu disse, muito preciosos. Esse é o terceiro livro da série, Missionários da Luz, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 13, Reencarnação. Mais especificamente, a reencarnação de Segismundo. Aqueles nomes estranhos, né? Como o livro é antigo, tinha os nomes do passado, Segismundo. E é um capítulo que, com certeza, quem é espírita e já leu esse livro, sabe muito bem do que eu estou falando. Aquele capítulo impactante que nos ajuda demais a compreender a grande oportunidade que é vestir um corpo de carne e o respeito, o cuidado que nós temos que ter quando falamos sobre esse assunto, porque é mais uma chance que Deus nos oferece. E quando falamos da divindade, falamos do seu amor por nós, temos que ter muito, muito respeito. Antes de iniciarmos, como esse capítulo é muito comprido, diferentemente, por exemplo, do Boa Nova, que eram 3, 4 páginas, Nosso Lar também, 3, 4 páginas, o próprio A Caminho da Luz, o primeiro livro que nós lemos também, eram textos curtos. Esse capítulo foi muito, muito grande. Então, o que eu fiz? Eu precisei dar alguns pulos, alguns saltos dentro do próprio capítulo. Não que todo o capítulo não seja importante, mas não ia dar para a gente terminar hoje. Então, eu tive que fazer uma linha de pensamento, uma abordagem específica, e assim eu suprimi alguns pontos. Mas lembrando que todo ele é muito importante, o livro como um todo é muito importante, e quem tiver mais curiosidade, quem quiser reler esse capítulo, reler o livro, fica aí o grande convite, que é essa nossa nova fase das nossas lives de quarta, justamente é para nos sensibilizarmos com esses textos maravilhosos do Espiritismo, principalmente os textos ditados por Chico Xavier junto dos espíritos colaboradores. Assim, podemos dar aquela olhadinha para ver quem já está aqui conosco. Elizabeth, muito boa noite. Que Jesus te abençoe, ilumine você, sua família, seu netinho. Oi, Denise. Muito boa noite também. Que Jesus também te ilumine. Você e toda a sua família. Sérgio, meu companheiro, muito bom te ver. Fiquei muito feliz em ver você segunda-feira na nossa sala de passes. Muito bom, tá, meu amigo? Que Jesus te ilumine. Maria Terezinha, muito boa noite, minha querida. Aquele beijo especial no seu neto, que eu admiro tanto. Que Jesus ilumine você e sua família. Oi, Laura. Uma ótima noite. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos também no nosso grupo de estudos de Joana de Ângeles. Que Jesus te ilumine. Albertinho, Albertinho, meu querido irmão, que Jesus ilumine você, continue sendo esse cara especial que você é. Meu irmão do coração, irmão espiritual. Manda um super beijo pra Ângela, tá? Oi, Vilma, muito boa noite. Que Jesus te ilumine. Obrigado pela participação aqui, sempre conosco também, né, Vilma? Obrigado mesmo, tá? Sônia Maria,
Boa noite, que Jesus te ilumine. Nossa Senhora esteja no seu lar, iluminando sua família. Albertinho citando o seu gentil, nosso grande mentor espiritual, aquele amigo nosso das antigas, um dos homens mais nobres, uma das pessoas com maior gentileza no coração. Não é porque o nome dele era gentil, não, mas ele tinha muita gentileza na alma. Falava: estar encarnado na Terra é uma bênção e oportunidade de evolução para nossos espíritos imortais. Grande oportunidade, é isso mesmo. Sou muito grato pelo fato de estar encarnado e encarnado podendo participar dessa família do Centro Espírita Naim Montes de Castro. Estava antes de iniciar aqui a preparação para a live pensando nisso. Como eu sou feliz. Obrigado mesmo. Luciane, muito bom tê-la aqui conosco. Ótima noite para você. Fica com Jesus, que Jesus te ilumine. Cláudia Barata, ótima noite também. Muito obrigado pela presença. Que Nossa Senhora abençoe sua família, seu lar. Doriane, tudo bom, Doriane? Ótima noite, que Jesus também te ilumine. Acho que podemos iniciar, né? As pessoas vão chegando devagarzinho. E hoje, conforme eu disse, nós não vamos perder muito tempo, porque o capítulo é grande. Por mais que eu tenha dado uma enxugadinha, mesmo assim, foram 13 páginas. E assim não vamos ter a nossa introdução, justamente para dar tempo de lermos tudo com calma. E aí a gente vai parando no decorrer do texto e vai dando aquela explicação conforme geralmente fazemos. Tá bom? Então vamos iniciar aqui para a gente ir bem devagarzinho. Capítulo 13, Reencarnação, do livro Missionários da Luz, Chico Xavier e André Luiz. E aí os espíritos chegam na casa de um casal chamado Adelino e a esposa Raquel. Entramos. O casal Adelino-Raquel tomava a refeição da tarde junto de um pequenino, no qual adivinhei o primogênito da casa, uma criancinha pequenininha. Não longe, acomodado numa cadeira de descanso, repousava uma entidade desencarnada que se levantou imediatamente quando percebeu nossa presença, dirigindo-se particularmente ao encontro do meu orientador, que lhe abriu os braços carinhosos. Quem está citando, narrando isso é André Luiz, né? Então, o orientador do André Luiz encontrou essa entidade desencarnada e foi dar um abraço nela. Herculano, perto de mim, explicou em tom discreto: é Segismundo, isto é, aquele espírito que vai reencarnar nesta família. Notei que o desencarnado abraçara-se com Alexandre, chorando convulsivamente. O instrutor acolheu-o como pai e, após ouvi-lo durante alguns minutos, falou-lhe compassivamente: acalme-se, meu amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? E se todos somos devedores uns dos outros, não será motivo de júbilo e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento? Não chore. Nossos irmãos permanecem ao jantar. Não devemos perturbá-los, emitindo forças magnéticas de desalento. Então, André Luiz, junto dos seus amigos da espiritualidade maior, chegaram na casa deste casal e lá encontraram um desencarnado. Esse desencarnado, chamado Segismundo, vai reencarnar neste lar. E ele estava muito preocupado, né? Porque realmente, se a gente fica preocupado com uma viagem que vamos fazer, imagina essa grande viagem na carne, que é a reencarnação. E aí Segismundo diz: reconheço que fui um grande criminoso, como todos nós um dia já fomos criminosos, né? E provavelmente tivemos também essas questões morais, né, de preocupação na hora de vir usar um corpo de carne. Mas pretendo redimir as velhas culpas. Adelino, porém, Adelino, o futuro pai dele, apesar das promessas na esfera espiritual, esqueceu, na recapitulação presente, o perdão aos meus antigos erros. Herculano, que o contemplava compadecido, entrou na palestra acrescentando: ele tem estado muito abatido, desanimado. É natural, tornou Alexandre decidido, porque em tais circunstâncias
sofre a criatura certos desequilíbrios, em face das necessidades do regresso à carne. Mas Segismundo tem levado muito longe o fenômeno, acentuando os próprios sofrimentos com expectativas e inquietações injustificáveis. E aí, quem vai falar agora é Adelino, o futuro papai, dizendo para a esposa: Tenho tido receio de mim mesmo. Tão logo me acomodo no leito, sinto instintivamente que uma sombra se aproxima de mim. Adormeço sob incrível ansiedade e o pesadelo começa, sem que eu saiba explicar conscientemente coisa alguma. E os sonhos são sempre os mesmos? Indagou a esposa solícita. Sempre, respondeu ele. Com emoção, vejo que um homem se aproxima de mim, estendendo as mãos, à maneira de um mendigo vulgar, a implorar socorro. Mas, ao lhe fixar a fisionomia, inexplicável terror invade-me o espírito. Tenho a impressão de que ele deseja assassinar-me pelas costas, em certas ocasiões. Tento estender-lhe as mãos, vencendo a impressão de pavor. Entretanto, fujo sempre num misto de ódio e repugnância. Oh, que pesadelos terríveis e longos! Então, o paizinho, sempre quando vai dormir, ou de vez em quando vai dormir, ele acaba tendo contato com o espírito do futuro filho. E os dois, o pai e o futuro filho, eles tiveram problemas no passado. O filho, em alguma vida, não sei se é a última, a penúltima, não interessa quando, acabou cometendo um crime contra o seu futuro pai. E quando eles se encontram fora do corpo físico, nesta vida, o pai dormindo, saindo do corpo e encontrando o espírito do filho livre, eles têm essa percepção, o pai principalmente tem essa percepção de que existe algo muito estranho na alma desse personagem que surge em seu sonho, né? E aí o tempo passa, no desprendimento do corpo físico à noite, o que acontece na casa? Amparando a ex-vítima, Alexandre indicou-lhe a figura do ex-assassino e apresentou. Alexandre, um mentor espiritual, pega então o pai e o futuro filho e faz esse encontro para ver se eles fazem as pazes, se eles entendem o que está acontecendo, né? Esse é o nosso amigo Segismundo, que necessita de tua cooperação no serviço redentor. Estende-lhe as mãos fraternas e atende em nome de Jesus. Adelino não hesitou e, embora grande esforço íntimo visível à nossa percepção espiritual, apertou a destra do ex-adversário, fundamente comovido. Perdoe-me, irmão, murmurou Segismundo, com infinita humildade. O senhor recompensá-lo-á pelo bem que me faz. O marido de Raquel fixou-o nos olhos como a dissipar as derradeiras sombras do desentendimento e redarguiu. Disponha de mim, serei seu amigo. Olha que encontro bonito, né? Os dois, no plano espiritual, através de um intermediário, Alexandre, um espírito de muita luz, eles conseguem realmente fazer as pazes. O ex-homicida inclinou-se respeitoso e beijou-lhe a mão. O ato espontâneo de Segismundo conquistara-o. Não podia ser mal aquele espírito angustiado e triste que lhe osculava as mãos com veneração e carinho. Foi então que viu um fenômeno singular. Aí André Luiz vai dizer o que viu. O organismo perispiritual de Adelino, a gente já falou o que é perispírito várias vezes, né? O corpo do espírito, parecia desfazer-se de pesadas nuvens que se rompiam de alto a baixo, revelando-lhe as características luminosas. Irradiações suavíssimas aureolavam-lhe agora a personalidade, deixando perceber a sua condição elevada e nobre. Herculano, junto de mim, falou-me em tom discreto. O perdão de Adelino foi sincero. As sombras espessas do ódio foram efetivamente dissipadas. Louvado seja Deus. Olha o poder do perdão. Então, aquele espírito que, quando saía do corpo, provavelmente todo mundo percebia que ele estava denso, né? Que ele estava com uma coloração desequilibrada, né? Com movimentos lentos. O perdão liberta, como se tirasse ao redor dele chagas, pedras, um peso. E aí a luz começa a voltar a brilhar ao entorno desse ser.
Deixa eu ver se está tudo direitinho. Ok. Ao se retirar, Alexandre, satisfeito, comentou paternalmente: com o auxílio de Jesus, a tarefa foi executada com êxito. E fixando Segismundo, acrescentou: creio que na próxima semana poderá iniciar o seu serviço definitivo de reencarnação. Acompanhá-lo-emos com carinho. Não receie coisa alguma. Enquanto Segismundo sorria, resignado e confiante, o orientador dirigiu-se a Herculano, explicando-se. Já observei o gráfico referente ao organismo físico que o nosso amigo receberá de futuro, verificando de perto as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá da idade madura, como consequência da falta cometida no passado. Segismundo experimentará grandes perturbações dos nervos cardíacos, normalmente os nervos do tônus. Entretanto, e nesse momento concentrou toda a sua atenção no interessado, é necessário que você lhe faça ver que as provas de resgate legítimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação das experiências. Todavia, não obrigam a novas quedas espirituais quando dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. Então, por questões de débitos do passado, o Segismundo, aquele que vai nascer nessa família, que vai reencarnar, ele vai desenvolver algumas questões de doença física, tá? Causa e efeito. Como ele traz desequilíbrios ainda na balança da justiça divina, ele precisa de alguma maneira reequilibrar isso. E vai refletir no corpo físico, porque começa no espírito, passa pelo perispírito e o perispírito acaba gerando um corpo físico desequilibrado. Ok? E antes dessa análise toda que eu falei aqui, eles estavam dizendo que tinha um mapa do DNA e viam exatamente o que ia acontecer nesse corpo físico. Tá bom? O aprendiz aplicado pode ganhar muito tempo e conquistar imensos valores se de fato procura conhecer as lições e pô-las em prática. A justiça divina nunca foi exercida sem amor. E quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para o acréscimo de misericórdia a que se referia Jesus em seu apostolado. Então, dependendo também da situação, do como Segismundo vai se portar perante a vida, muito desse peso, dessa doença, desse desequilíbrio psicofísico, né, que ele vai ter que lidar, pode diminuir. Por quê? Causa e efeito não é ação e reação. Ação e reação é uma lei imediata, mesmo módulo. Causa e efeito não. Existe um acréscimo de misericórdia que faz com que muitas das vezes, dependendo da sua ação aqui na Terra, diminua o seu karma, diminua a necessidade de sofrimento. Em seguida, convidando-me a acompanhá-lo, Alexandre despediu-se dos demais, frisando: voltaremos a vê-los no dia da ligação inicial de Segismundo com a matéria física. Lembrando que esse momento agora é uma semana antes da concepção, tá? Eles estão fazendo essa programação. Preciso cooperar na ocasião com os nossos amigos construtores, ao nome que ele dá para os técnicos da reencarnação, ele chama de construtores, aos quais pedi me apresentassem os mapas cromossômicos referentes aos serviços a serem encetados. Separamo-nos e eu, torturado de curiosidade estranha, em vista daqueles cuidados extremos para que Adelino e Segimundo se reconciliassem, antes da reaproximação pelos laços da carne, não sopitei as interrogações que me atormentavam o espírito. Não seria lícito providenciar a reencarnação do necessitado sem quaisquer delongas? Por que tamanha demonstração de carinho para com o esposo de Raquel, se ele deveria sentir-se satisfeito em poder cooperar na obra sublime de redenção? Não dispunhamos de suficiente poder para quebrar todas as resistências? Alexandre ouviu-me pacientemente, mostrou um sorriso de pai e respondeu: sua estranheza é natural. Não se habituou ainda aos trabalhos de socorro ou de organização neste lado da vida. Lembrando que esse é o terceiro livro de André Luiz, né? André Luiz não estava nenhum craque na espiritualidade ainda.
E depois de pequena pausa, considerou: cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo e cada mente é como um céu. Do firmamento descem raios de sol e chuvas benéficas para a organização planetária. Mas também, no instante do atrito de elementos atmosféricos, desse mesmo céu, procedem as faíscas destruidoras, o raio. Assim, a mente humana. Dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. Mas, quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. O pensamento envenenado de Adelino destrui. Isso é muito interessante. Agora ele vai dizer por que eles estavam lá tentando apaziguar, porque a gente acha que às vezes é só uma questão moral. E claro que é uma questão moral muito importante. Mas não é só uma questão moral, porque as questões morais têm um desdobramento fisiológico. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Então, o ódio, o temor que o pai nutria do filho no plano espiritual, o que fazia? Que ele mesmo envenenasse, como se ele envenenasse os próprios espermatozoides. Vamos simplificar. E aí a concepção não iria conseguir chegar a termo. Tá vendo? Nesse Dentro dessa lógica, a gente consegue também compreender o porquê. É claro que existem diversas explicações e motivos para isso, mas um dos motivos é o porquê muitos casais precisam adotar os filhos. Porque às vezes os dramas são tão grandes familiares que, por vias normais, ele não consegue vir. Então precisa vir através de uma outra mãezinha, de um outro pai, e aí já chega o ser pronto. Claro que isso é uma das explicações. Não vamos imaginar não que todo filho que é adotado odeia o pai ou odeia a mãe, não, não é isso. Mas às vezes o ódio é tão grande e a gente precisa, através dessa lógica familiar, reunir alguns grupos e eles precisam então chegar por via da adoção. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Ele poderia atender aos apelos da natureza, entregando-se à união sexual, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação, porque, pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima, estava aniquilando, matando as células criadoras, ao nascerem e quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-nos a ação. Então, além de uma questão moral da união, você precisa também ter esse acordo pacífico para que o espírito consiga, se unir, fazer essa união perfeita entre o óvulo e o espermatozoide e crescer, ok? Ora, no caso de Segismundo, unido a ele, em processo ativo de redenção, não podemos dispensar-lhe o concurso amoroso e fraterno. Daí a necessidade desse trabalho intenso para despertar-lhe os valores afetivos. Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Modificando em sua posição íntima, Adelino emitirá doravante forças magnéticas protetoras dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação. A mesma coisa. Somente através do perdão, agora pensando em quem vai nascer, vai existir uma força magnética protetora dos elementos. Se o espírito que vai nascer também não estiver afinizado com a mãe e o pai, ele provavelmente não consegue chegar a termo porque ele não tem força o suficiente. E aí passaram alguns dias. Chegado à moradia nossa conhecida, encontramos Herculano e Segismundo em companhia de outras entidades. Alexandre informou-me tratar-se de espíritos construtores, os técnicos da reencarnação, que iam cooperar na formação fetal do nosso amigo.
Como da outra vez, banhava-se o ninho doméstico na luz crepuscular, mantendo-se a pequena família no mesmo ato de refeição. Adelino, porém, demonstrava diferente posição espiritual. Cercava o claro ambiente de otimismo. O paizinho, né, o futuro pai, já estava realmente vibrando de otimismo, delicadeza e alegria. Meu amável instrutor, muito satisfeito com a nova situação, passou a examinar os mapas cromossômicos com a assistência dos construtores presentes. Em vão procurava compreender aqueles caracteres singulares, semelhantes a pequeninos arabescos, francamente indecifráveis ao meu olhar. André Luiz, um médico brilhante do passado, ele olhava os mapas cromossômicos e não entendia nada, né? Realmente é um trabalho para espíritos já muito mais avançados. Provavelmente hoje em dia, nossos grandes geneticistas encarnados aqui iriam ter dificuldade para entender o que estava acontecendo. Mas você vê que já evoluímos tanto na ciência que hoje discute-se, né, claro, em questões éticas, se a gente pode escolher o sexo da criança, se dá para mudar a cor do olho, cor do cabelo. Isso tudo trabalhando com a genética. André Luiz já estava discutindo isso já há muitos e muitos anos. Alexandre, porém, sempre gentil e benevolente, acentuou: Este não é um estudo que você possa entender por enquanto. Estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas, a fim de certificar-me até que ponto poderemos colaborar em favor do nosso amigo Segismundo, com recursos magnéticos, para a organização das propriedades hereditárias. Existem, então, perguntei sob forte interesse, aqueles que reencarnam inconsciente no ato que realizam? Certamente, respondeu ele solícito. A gente está vendo aí uma grande organização e provavelmente Segismundo participando também dessas análises, dessas escolhas, né? Que quando o espírito tem uma certa consciência, ele define junto o plano reencarnatório. E aí o espírito responde: Certamente, respondeu ele solícito. Assim também como desencarnam diariamente da crosta milhares de pessoas sem a menor noção do ato que experimentam. Assim como nascem sem a menor noção, também desencarnamos sem a menor noção. Somente as almas educadas têm compreensão real da verdadeira situação que se lhes apresenta em frente da morte do corpo. Do mesmo modo, aqui. A maioria dos que retomam a existência corporal da esfera do globo é magnetizada pelos benfeitores espirituais, que lhes organizam novas tarefas redentoras. E quantos recebem semelhante auxílio são conduzidos ao templo maternal de carne como crianças adormecidas. O trabalho inicial, que a rigor lhes compete na organização do feto, passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos que os ajudam de nosso plano. Olha a importância de uma mãe tentar se equilibrar, né? É claro que é muito difícil, que às vezes são tantos problemas, mas como é importante o equilíbrio da mãezinha que ajuda na formação do filho. E também da assistência espiritual. Pelo que a gente está vendo aqui, é um trabalho muito sério, né? Quantas vezes a gente acaba barateando, né? Jogando assim, achando que é tudo ao acaso, que é uma bobagem. Quantas vezes, não, eu vou fazer um aborto porque não era isso que eu queria. A gente esquece que existe um planejamento, um trabalho hercúleo, né? Um envolvimento emocional enorme, perdão, Deus nos dando oportunidades ímpares para reconduzirmos as nossas vidas. E às vezes a gente joga tudo no lixo. São inúmeros os que regressam à crosta nessas condições, reconduzidos por autoridades superiores de nossa esfera de ação, em vistas das necessidades de certas almas encarnadas de certos lares e determinados agrupamentos. A explicação não podia ser mais lógica. E, uma vez ainda, admirei no amoroso amigo o dom da clareza e da simplicidade. Demoramos-nos por mais algum tempo naquele ninho acolhedor, e ao despedir-se, quase à meia-noite, após reconfortar o espírito Segismundo, Alexandre dirigiu-se a Herculano e aos construtores nesses termos: Voltaremos na noite de amanhã para a ligação inicial, fazendo a entrega de nosso irmão reencarnante aos nossos amigos. Um dos espíritos construtores, que parecia o chefe do grupo em operação, abraçou-o comovidamente e falou: Contamos com seu concurso para a divisão da cromatina no útero materno.
mais questões técnicas que são ditas, né? Mais uma vez, não é algo ao acaso, não é algo realmente como acontece no mundo dos animais, que não precisa dessa interferência espiritual. Porque quando a gente está pensando no mundo dos animais, né, é algo totalmente físico. Vai lá porque a natureza mesmo dá um jeito. Aqui existe a força da natureza, mas existe também no nosso reino humano, nosso mundo mais espiritualizado, né? Existem as forças da natureza somadas às forças da espiritualidade para dar tudo certinho. Em casos dessa natureza, André, a nossa intervenção desenvolve-se com a mesma santidade que caracteriza o concurso de um médico responsável e honesto, ao praticar a intervenção no parto comum. A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem a leis físicas naturais, qual ocorre na organização de formas em outros reinos da natureza. Mas em todos esses fenômenos, os ascendentes de cooperação espiritual coexistem com as leis de acordo com os planos de evolução ou resgate. Nosso concurso, portanto, em processos tais, é uma das tarefas mais comuns. Então, assim como ocorre na natureza, uma força natural, existe esse complemento que é o pensamento espiritual que ajuda na formação. Compreendi a elevação do esclarecimento e pacifiquei a mente, esperando o dia seguinte. Escoadas, porém, as horas do dia, a curiosidade voltou a espicaçar-me em que momento deveríamos buscar a moradia de Adelina. Isso é uma grande pergunta, né? Eu sempre pensei nisso. Sem qualquer intenção menos digna, preocupava-me o instante da primeira ligação de Segismundo à matéria. Agiria Alexandre no momento da união sexual? Ou o fenômeno obedeceria a diferentes determinações? Meu orientador sorria em silêncio, compreendendo minha tortura mental. É claro que isso passa na cabeça de muita gente, né? Que horas os espíritos entram no quarto? É durante o sexo? Imagina que constrangimento, né? Ou após o sexo. E aí eles vão esclarecer. Não é necessária a nossa presença no ato da união celular. Semelhantes momentos do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis nos lares em bases retas. Lembrando assim, ó, bases retas, os lares em bases retas. Nem todos os lares essa intimidade é inviolável, né? Você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união sexual, da união genésica? O elemento masculino deve fazer extensa viagem antes de atingir o seu objetivo. E sorrindo acrescentou: temos tempo, né? Então, graças a Deus respondeu essa nossa questão, né? Não é na hora do ato. Imagina que constrangimento, mais uma vez. É depois de um tempo, aí sim eles conseguem resolver. Compreendi a delicadeza dos esclarecimentos e, sequioso de informações referentes ao assunto, interroguei. Com relação às uniões sexuais, de acordo com o seu parecer, todas elas são invioláveis? Isso não, aduziu o instrutor atencioso. Você não deve esquecer que aludi aos lares em bases retas. Eram aproximadamente 22 horas, quando nos pusemos a caminho da residência de Raquel. A pequena família acabava de recolher-se. Herculano e os demais receberam-nos com inequívocas demonstrações de carinho. O chefe dos construtores dirigiu-se ao meu instrutor nesses termos. Esperávamos pela sua colaboração para iniciarmos o serviço magnético no paciente. Então, quando vem uma reencarnação pela frente, né, imagina um casal que está planejando um filho. Quantas visitas nobres do plano espiritual esse casal recebe, né? Para justamente ajustar, né, os detalhes, toda a organização. Que coisa mais bonita. Passamos em seguida a pequena câmara onde Segismundo repousava. Permanecia ele aflito, de olhar triste e vagueante. Não pude sopitar uma interrogação. Por que motivo Segismundo sofre tanto? Indaguei de Alexandre em tom discreto. Desde muito, e particularmente desde a semana passada, está em processo de ligação fluídica direta com os futuros pais. Isso é muito interessante. Herculano está encarregado de ajudá-lo nesse trabalho. À medida que se intensifica semelhante aproximação, ele vai perdendo os pontos de contato
com os veículos que consolidou em nossa esfera, através da assimilação dos elementos de nosso plano. Semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retornar à plasticidade que lhe é característica. E no estágio em que ele se encontra, o serviço impõe-lhe sofrimentos. Imagina você passar 50, 100 anos no plano espiritual. É como que todos os seus hábitos fossem espiritualizados. E quando ele começa essa transformação para reencarnar, é como se ele tivesse que se desfazer de todo esse aprendizado do plano espiritual, justamente para voltar ao seio material. Então, diversos ajustes têm que acontecer para que a plasticidade do perispírito ganhe o seu ápice, né? Para ele voltar, por exemplo, ao estado infantil, o estado de uma célula para entrar ali no óvulo junto do espermatozoide e iniciar a forma física. Então, é um trabalho árduo como se fosse uma regressão para o mundo material. A observação era muito nova para mim e continuei indagando. Mas o organismo perispirítico de Segismundo não é o mesmo que ele trouxe da crosta ao desencarnar pela última vez? Sim, concordou o orientador. Tem a mesma identidade essencial. Todavia, com o curso do tempo, em vista de nova alimentação e novos hábitos em meio muito diverso, incorporou determinados elementos de nossos círculos de vida, dos quais é necessário se desfaça a fim de poder penetrar com êxito a corrente da vida carnal. Para isso, as lutas das ligações fluídicas primordiais com as emoções que lhes são consequentes desgastaram-lhe as resistências dessa natureza, salientando que nesta noite faremos a parte restante do serviço, mobilizando em seu auxílio nossos recursos magnéticos. Os espíritos construtores começaram o trabalho de magnetização do corpo perispirítico, no que eram amplamente secundados pelo esforço do abnegado orientador, que se mantinha dedicado e firme em todos os campos de serviço. Sem que me possa fazer compreendido de pronto pelo leitor comum, devo dizer que alguma coisa da forma. Você vê que o André Luiz não soube explicar direito. Alguma coisa da forma de Segismundo estava sendo eliminada. Quase que imperceptivelmente, à medida que se intensificavam as operações magnéticas, tornava-se ele mais pálido. Seu olhar parecia penetrar outros domínios, como se ele tivesse sendo hipnotizado, né? Tivesse perdendo a lucidez. Tornava-se vago, menos lúcido. A certa altura, Alexandre falou-lhe com autoridade: Segismundo, ajude-nos. Mantenha clareza de propósitos e pensamento firme. Tive a impressão de que o reencarnante se esforçava por obedecer. Agora, continuou o instrutor, sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil. Maleabilidade, plasticidade do perispírito. Então, o que os instrutores estão querendo? Que ele comece a transformar a forma perispiritual dele, de um adulto, para uma criança. Então, vão hipnotizando ele, magnetizando ele, só que esse espírito precisa ajudar também. Então, vamos lá, meu filho, pensa nisso, regride a forma. E aí ele vai também entrando, cedendo a esse apelo magnético, ajudando a transformação. Mentalize sua volta ao refúgio maternal da carne terrestre. Lembre-se da organização fetal. Faça-se pequenino. Imagine sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. Compreendi que o interessado precisava oferecer o maior coeficiente de cooperação individual para o êxito amplo. Surpreendido, reconheci que ao influxo magnético de Alexandre e dos construtores espirituais, a forma perispiritual de Segismundo tornava-se reduzida. A operação não foi curta, nem simples. Identificava o esforço geral para que se efetuasse a redução necessária. Segismundo parecia cada vez menos consciente. Não nos fixava com a mesma lucidez e suas respostas às nossas perguntas afetuosas não se revelavam completas. Ele estava perdendo a lucidez, né? Por fim, com grande assombro meu, verifiquei que a forma de nosso amigo assemelhava-se à de uma criança. O fenômeno espantava-me e não pude conter as interrogações que me representavam no íntimo. Observando que Alexandre e os construtores se dispunham a alguns minutos de intervalo,
Antes da penetração na câmara conjugal, acerquei-me do prestimoso orientador que me percebeu num relance e a curiosidade. Acolheu-me cortês, como sempre falou. Já sei. Você permanece torturado pelo espírito de pesquisa. Sorri desapontado, mas cobrei ânimo e indaguei. Como pode ser o que vejo? Ignorava que o renascimento compelisse o plano espiritual a serviços tão complexos. O trabalho enobrecedor está em toda parte, acentuou Alexandre intencionalmente. O paraíso da ociosidade é talvez a maior ilusão dos princípios teológicos que obscureceram na crosta o sentido divino da verdadeira religião, né? Imagina que ilusão achar, não, eu vou desencarnar e vou viver em tranquilidade eterna, não vou mais trabalhar, vou ficar ouvindo harpas. Que grande falácia, né? Porque o que a gente vê é que quanto mais enobrecido, mais instruído é o espírito, mais trabalho ele tem pela frente. O que vimos, porém, com o Segismundo, perguntei, é regra geral para todos os casos? De modo algum, respondeu o instrutor atencioso. Os processos de reencarnação, tanto quanto os da morte física, diferem ao infinito, não extinto, segundo cremos, não existindo, segundo cremos, dois absolutamente iguais. Então, nenhum nascimento, nenhuma morte é igual. As facilidades e obstáculos estão subordinados a fatores numerosos, muitas vezes relativos ao estado consciencial dos próprios interessados no regresso, à crosta ou na libertação dos veículos carnais. Quanto maior consciência, quanto maior discernimento tem o espírito, mais ele consegue ajudar e mais regalias, vamos dizer assim, ele pode ter. Há companheiros de grande elevação que, ao voltarem à esfera mais densa em apostolados de serviço e iluminação, quase dispensam o nosso concurso. Outros irmãos nossos, contudo, procedentes de zonas inferiores, necessitam de cooperação muito mais complexa que a exercida no caso de Segismundo. Em seguida, Alexandre convidou os construtores a examinarem os mapas cromossômicos em companhia dele, junto de Herculano. Acompanhei o trabalho com interesse, embora absolutamente desprovido de competência para juizar com precisão relativamente aos caprichosos desenhos sob nosso olhar. Não me é dado transmitir determinadas definições daquela pequena assembleia de autoridades espirituais, por falta de elementos para comparação analógica. Mas posso dizer que, fim da parte propriamente técnica das conversações, o meu orientador acrescentava satisfeito. Com exceção do tubo arterial, como a gente viu, ele ia nascer com alguns problemas na parte circulatória, né? Com exceção do tubo arterial, na parte de dilatar-se para o mecanismo do coração, tudo irá muito bem. Todos os genes poderão ser localizados com normalidade absoluta. Depois de pequena pausa, acentuou: os membros e os órgãos serão excelentes. E se o nosso amigo souber valorizar as oportunidades do futuro, possivelmente conquistará o equilíbrio do aparelho circulatório, mantendo-se em serviço de iluminação por abençoado tempo de trabalho terrestre. Depende dele o êxito preciso. Voltando-se para os construtores, falou-lhes afável: meus amigos, o nosso Herculano permanecerá em definitivo junto de Segismundo. Na nova experiência, e isso é muito importante, hein? Muito interessante também. Meus amigos, o nosso Herculano permanecerá em definitivo junto de Segismundo, aquele que vai nascer na nova experiência, até que ele atinja os 7 anos, após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Então, só com 7 anos o processo reencarnatório é consolidado. Por isso que quantas crianças aí enxergam espíritos, conversam, têm amigos imaginários, né? É porque os laços não estão ainda totalmente presos. E do lado de uma criança, de um reencarnante, até os 7 anos, tem sempre o seu mentor, o responsável direto, cooperando, ajudando a fixação desses laços. Depois desse período, a sua tarefa de amigo e orientador será amenizada, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante. Depois de 7 anos, ele começa a se separar um pouquinho. Sei que o devotado companheiro tomará todas as providências indispensáveis à harmoniosa organização fetal.
seja auxiliando o reencarnante, seja defendendo o templo maternal contra o assédio de forças menos dignas. Entretanto, peço-lhes muita atenção nos primórdios de formação do timo, glândula, como sabe, de importância essencial para a vida infantil, desde o útero materno. Precisamos do equilíbrio perfeito desse departamento glandular, até que se forme a medula óssea e se habilite a produção dos corpúsculos vermelhos para o sangue. Os diversos gráficos das disposições cromossômicas facilitarão os serviços dessa natureza. Complexo o negócio, hein? Alguns dos amigos presentes passaram a observar os mapas com maior atenção, enquanto se estendiam sobre os meus olhos aqueles microscópicos sinais, facultando amplo exame da célula-ovo. Acerquei-o do instrutor e, sentindo-o mais acessível às minhas interrogações, perguntei: temos nesses mapas a geografia dos genes da hereditariedade distribuídos nos cromossomos. A lei da herança, porém, será ilimitada? A criatura receberá ao renascer a total imposição dos característicos dos pais? As enfermidades ou as disposições criminosas serão transmitidas de maneira integral? Que bela pergunta, né? Será que a genética vai passar tudo? Então, se você tem um pai, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, é um incendiário. Será que essa característica vai ser passada para o filho? Será que a genética também passa essas características morais? Não, André, observou o orientador com grave inflexão. Estamos diante de um fenômeno físico natural. O organismo dos nascituros, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, que lhes entretém a vida e lhes criam os caracteres com o próprio sangue. Todavia, em semelhante imperativo das leis divinas, para o serviço de reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios de liberdade espiritual, imanente na ordem da criação infinita. Por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. Ela pode vir com uma tendência, mas não vem com a qualidade disso. A qualidade, o ponto final, a decisão final, se ela vai ser ou não alguma coisa, é o livre-arbítrio dela que vai dar. As primeiras cercam um homem que renasce, desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral a que foi chamado a viver, aprimorando-se. As segundas resultam do labor, do trabalho individual da alma encarnada, na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesma nos círculos benditos da experiência. Se o espírito reencarnado estima as tendências inferiores, desenvolvê-las-á, ao reencontrá-las dentro do novo quadro de experiência humana, perdendo um tempo precioso e menosprezando o sublime ensejo de elevação. Todavia, se a alma que regressa ao mundo permanece disposta aos serviços de autoelevação, sobrepairá a quaisquer exigências menos nobres do corpo ou do ambiente, triunfando sobre as condições adversas e obtendo títulos de vitória das mais altas significações para a vida eterna. Em sã consciência, portanto, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes, em que, se referindo no círculo onde renasceu, haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima, indicando-nos a ascensão. Praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre. Esta é a lei. Em virtude das anteriores explicações do orientador relativamente à importância da existência de Herculano, a Segismundo reencarnado, até os 7 anos, procurei obter do instrutor alguma elucidação a respeito. Pedi desculpas a Alexandre, todavia não me pude furtar a delicada inquirição. Por que tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? Somente aos 7 anos iniciais de existência humana estaria determinado o serviço de reencarnação? Ainda temos bastante coisa para ler e nós vamos parar hoje por aqui e semana que vem nós vamos voltar a ler a partir daí, ok? O capítulo, como eu disse, era muito grande. Eu resumi bastante aqui para facilitar, mas mesmo assim vamos precisar de 2 estudos para finalizar. Espero que vocês tenham gostado, que tenham ficado curiosos. E ainda vem muito mais explicação, porque não começou ainda nem o processo de implantação do perispírito junto do espírito no óvulo. Ok?
Tem muita coisa para a gente ler ainda. Esse capítulo é maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do nosso estudo e que possamos sair deste nosso encontro hoje, dessa nossa live de quartas, da primeira parte dessa nossa live de quartas, com o sentido enobrecido, esse entendimento enobrecido da reencarnação. Como é importante, como é séria, como é divina essa oportunidade que Deus nos dá para voltarmos ao corpo de carne e tentarmos reequilibrar a balança divina e tentarmos santificar as nossas existências aqui na Terra. Vamos fazer a nossa prece? Pegando a nossa aguinha, deixa eu encher mais um pouquinho aqui, porque eu já estou quase sem água e eu estou precisando muito dos fluidos que vêm da espiritualidade maior. Fazer a nossa prece então. Em primeiro lugar, vamos agradecer a Jesus a oportunidade da nossa compreensão dos textos, a oportunidade que temos de fazer parte desta casa espírita que nos oferece não apenas o pão para as nossas almas, o pão moral, mas também o pão para a nossa compreensão intelectual. Agradecer nosso querido Chico Xavier, agradecer a André Luiz, a Emmanuel, a Jesus, que é o responsável direto por toda essa obra, e acima de tudo a Deus Pai, que nos dá a oportunidade, através da criação, de chegarmos à angelitude. Quando olhamos a reencarnação, quando olhamos o trabalho envolvido do plano espiritual para que as nossas míseras existências deem certo, compreendemos a magnitude, o tamanho enorme do amor de Deus por todos nós. A oportunidade de retornar ao plano físico é a oportunidade idêntica que o Pai ofereceu ao filho pródigo na parábola mais nobre de todas. O filho havia se transviado pelo caminho, errado, falhado, humilhado, todos aqueles que ele convivera. Mas o Pai amoroso, cheio de compaixão, abre as portas do seu lar novamente para que o filho pudesse regressar e recomeçar. Esse é o papel do retorno ao plano físico. Esse é o papel da reencarnação. Recomeçar. E recomeçar não do zero, mas carregando as experiências positivas e principalmente as experiências negativas do passado, gerando mais maturidade, mais conhecimento, mais sabedoria. E assim, Senhor, esse é o momento da gratidão eterna. Que possamos compreender profundamente os nossos erros e, através do esforço íntimo, modificar as nossas tendências, transformar as nossas más inclinações e fortalecer os nossos propósitos no bem. É isso que te pedimos, Senhor. Obrigado, que a tua paz esteja em nossos corações e que nossos caminhos sejam repletos da tua proteção, do teu amparo e da tua luz. Assim seja, Senhor.
Muito obrigado, pessoal. De coração agradeço esse espaço que todos nós temos, que todos nós somos responsáveis. Agradeço a presença de vocês que estão sempre aqui conosco. Quando eu digo conosco, é porque eu sei que eu não estou sozinho, eu estou também com os nossos queridos companheiros da espiritualidade, eles me ajudam muito. E com certeza, sem vocês dando essa força, ajudando, comentando, seria muito mais difícil. Graças damos a Jesus, a Maria Santíssima e principalmente a Deus Pai. Obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. E até a semana que vem, se Deus quiser, com a segunda parte do nosso estudo.